Fala galera, agora nós vamos falar da ODS 14, Vida na Água, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Vamos lá, vamos falar do conceito da ODS 14. A ODS 14 tem como pressuposto um dos mais preciosos bens da sociedade brasileira, os mares e oceanos, a Amazônia Azul, tá? Esse conceito nós vamos falar com ele, vamos aprofundar. Esse é um conceito extremamente importante e de uma atualidade inacreditável. Você não vai ver esse conteúdo, garanto, em nenhum outro lugar. Vamos lá, vamos começar. Conceito do que forma a ODS 14. Propõe a proteger ecossistemas marinhos e costeiros, garantir o uso sustentável de recursos marinhos e reduzir o impacto humanos sobre os oceanos. Esse objetivo envolve prevenir a poluição marinha, combater a sobrepesca e práticas de pesca destrutivas, preservar a biodiversidade, ampliar áreas marinhas protegidas e incentivar a gestão sustentável da pesca e da aquicultura. Também busca fortalecer a cooperação científica, promover transferência de tecnologia marinha e assegurar que países em desenvolvimento, especialmente pequenos estados insulares, possam se beneficiar economicamente da exploração sustentável desses recursos. A implementação plena do direito internacional, especialmente da UNCLOS, é fundamental para alcançar esses resultados. O que é UNCLOS? UNCLOS. Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, tá? Então ela, como vários órgãos das Nações Unidas, a FAO, enfim, diversos, nós temos a UNCLOS que ela trabalha essas questões, tá? Então a ODS 14 busca conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos, reconhecendo o papel do oceano na regulação do clima, do ciclo de chuvas e na absorção do gás carbônico. A ONU declarou que entre os anos 2021 e 2030, a década do oceano, reforçando a urgência do tema. Agora vamos para pontos importantes. O candidato precisa saber usar de forma sábia os dados que possui. Então, o Brasil é um dos países que tem a maior extensão maior extensão de litoral, tá? É uma ocupação litoral imensa e é muito importante na cadeia alimentar do brasileiro e da economia, tá? Temos a questão da Amazônia Azul e a plataforma continental. Nós tivemos acho que um pedido já foi deferido e outro está para ser deferido, tá? Que pode levar a nossa jurisdição, né, sobre a área marítima e jurisdição, ou seja, onde a lei brasileira ela atua e protege, tá? Que é uma das que estão faltando, acho que é a elevação do Rio Grande. É uma área, pensa que existe uma área, aqui está o Brasil, a costa, geralmente o mar vai fazendo isso, certo? Então aqui chega num determinado momento, chegamos às plataformas normalmente continentais. No caso, a elevação do Rio Grande é como se ela não fizesse isso, ela consegue avançar por grande parte. Então isso é uma plataforma continental que garante ao Brasil, além de uma extensão marinha muito grande, nós também temos uma ampliação das nossas riquezas naturais. Esse é um tema geopolítico extremamente importante e relevante para todos os países que têm costa, que tem litoral, tá? A proteção dos seus recursos litorâneos, tá? E o Brasil, por exemplo, e não é só a questão do petróleo, a gente vai retomar mais à frente, mas existe uma questão que a questão da pesca, né? Que é a alimentação. 500 milhões de toneladas por ano, tá? Então, os pescadores artesanais também, eles são responsáveis por grande parte da pesca, tá? E essas pessoas precisam ser
protegidas. Nós tivemos vou fazer um episódio aqui, um micro episódio de uma guerra da lagosta, que a França, em determinado momento, começou a trazer barcos para vir pescar. O Brasil começou a contestar. Foi uma situação incrível, que o Brasil teve que montar uma operação de guerra, porque a França mandou até, acho que, porta-aviões. Salvo engano, foi até o porta-aviões que o Brasil chegou a comprar. Um porta-aviões antigo, que era o Charles de Gaulle, a princípio, eu me lembre. Foi uma situação que quase gerou uma guerra, pessoal. Então, assim, o pessoal saía da França, vinha para o Brasil pescar. Então, depois procurem esse episódio da história brasileira, a Guerra da Lagosta, tá bom? Não sei se é guerra o nome, mas isso é o suficiente para vocês que têm uma curiosidade pesquisar desse assunto. E o que denota a importância do mar, mais uma vez. Antes era por pesca. Imagina hoje como é que os recursos do petróleo energético estão muito baseados na extração marítima. Por falar nisso, eu falei que ia voltar a falar desse assunto. 97% do petróleo brasileiro é extraído do mar. 87% do gás natural também é produzido no mar, tá? Petróleo e gás acho que são coisas que são meio que produzidas juntas, tá bom? Então, das 10 metas, apenas 3 são monitoradas, tá? Então, seria poluição, acidificação, por exemplo, né? Mas ainda tem outros dados que precisam ser coletados, principalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tá legal? Então, mas muitas metas estão sem dados oficiais contínuos. Vamos falar das consequências sociais, quem ganha e quem perde. Quem ganha com o devido cuidado do mar? Setores de turismo costeiro, energia offshore, ou seja, você tem uma quantidade de empregos elevadíssimas, né, que produz riqueza, produz bons salários, então é muito importante. E pescadores, você tem mais pessoas pescando, você mantém o preço, né, dentro dos patamares aceitáveis, e o peixe ele é muito importante dentro da nutrição. Também ajuda a combater outras metas, outras ODS, né, que é o fim da fome, etc. Então, quem perde quando o mar está em situação de degradação? Comunidades pesqueiras artesanais, quando há sobrepesca, poluição, tá? Ou própria questão dos dados insuficientes, pode gerar políticas erradas ou omissão nas políticas. Okay? Então, é importante, todo dentro desse panorama da ODS, que eu gostaria que vocês também percebessem, que é a questão da monitoramento das metas, né? Tem metas que sequer são monitoradas, como é que vamos realizar políticas públicas para aquelas questões que também são importantes, tá? E perdas como um todo, né? Serviços ecossistêmicos, clima, chuvas, alimento, tudo isso pode estar alterado direto ou indiretamente com a qualidade dos nossos oceanos. Tá? Então vamos falar de alguns atores e suas capacidades. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coordena indicadores e tenta desenvolver métricas justamente para acompanhamento. O Ministério da Defesa, responsável pelo programa Oceano, Zona Costeira e Antártica, tá? Com foco em ciência, conservação e gestão efetiva. Temos também a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, que vai realizar todas as estatísticas de produção offshore, ou seja, no oceano, né? FUNBIO, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, apoio a projeto piloto do Planejamento Especial Marinho, PEM, tá? Então existe um projeto para a biodiversidade, ok? Para a manutenção dos ecossistemas e tudo mais. Comissão Oceanográfica Intergovernamental, também ela atua no PEM, ou seja, no Planejamento Espacial Marinho, tá bom? Políticas e instrumentos, o que já existe e o que falta. Quero fazer um super intervalo aqui no seguinte sentido: vamos falar da Política Marítima Nacional, uma lei extremamente recente. Pessoal, quero fazer um pequeno parênteses para falar da Missão Amazônia Azul. Missão Amazônia Azul é um jogo que eu,
Sou advogado, também sou game designer, criei um jogo educativo chamado Missão Amazônia Azul. Vocês vão receber o link para uma versão print and play. Você basta ter uma impressora colorida, acho que 4 folhas, 2, 3, 4, 5 folhas. Você precisa no máximo imprimir e vai ter um jogo de estratégia. Eu faço mestrado em estudos estratégicos na Universidade Federal Fluminense e criei um jogo baseado no decreto 12.481 de 2025, tá? É uma política, a política marítima nacional reconhece o mar como parte essencial da soberania, do desenvolvimento e da segurança do Brasil, tá? Então eu criei esse jogo como uma ferramenta didática para apresentar de forma estratégica e interativa os desafios e oportunidades da chamada Amazônia Azul. Através da construção de rotas, implantação de infraestrutura, gestão de recursos naturais, defesa territorial, os jogadores vivenciam os principais eixos da política marítima nacional, como proteção da zona econômica exclusiva, presença estatal em ilhas oceânicas que o Brasil tem, o controle de rotas comerciais e o equilíbrio entre desenvolvimento sustentável e segurança nacional. Essa questão entre desenvolvimento sustentável e segurança nacional, a gente pode falar também do dilema do pão e do aço, tá? Então, que o Brasil precisa desenvolver o desenvolvimento, precisa se desenvolver, mas não pode deixar dessa segurança socioambiental, porque o que acontece? Quando o capital vem para cá, instala empresas, ou vocês conheceram episódios como Mariana, por exemplo, lá em Minas, né? O capital se instala, retira tudo que é possível, a parte mineral e humana, e tudo vai embora. O que adianta nós trocarmos o bem-estar da nossa população por uma riqueza que é transitória? Então, é importante vocês terem em mente também isso que eu estou falando não serve só para a questão do mar, tá? Mas como um todo. Então, nesse jogo vocês vão ter alguns dilemas. Por exemplo, trabalhar crise de vazamento de petróleo, ter uma ilha com uma soberania ameaçada, conflito pesqueiro internacional revivendo aí algumas coisas que aconteceram, pirataria, seja na costa da África, seja próxima à costa brasileira, tá? Envolvimento, ameaça militar, então você vai ter tipo um mini wargame ali para você jogar. Então, é um jogo assim que vai trabalhar políticas de pesca sustentável, desenvolvimento de frota mercante, desenvolvimento de inovação, mentalidade marítima que o Brasil precisa ter. Então a ODS também a gente tem que pensar nessa questão da mentalidade marítima. Nós temos aqui o que defender, porque é muito importante para a nossa soberania e para nosso sustento, tá? Políticas públicas de integração fluvial, ou seja, melhorar a interlocução entre mares e rios, né? O Brasil é um país que tem vários rios, então é importante que isso seja aproveitado. Cooperação sul-atlântica para a defesa oceânica, política pública para a construção de meios, né, de defesa, por exemplo, o Programa Nuclear Brasileiro. Então, enfim, é um jogo bem legal, vocês vão gostar muito. E espero que curtam e aprendam muito com isso. Eu acho que é uma ferramenta didática incrível os jogos. E eu aposto demais nisso. Aliás, eu aprendi muito jogando, muito mesmo. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso projeto. Programa Oceano Zona Costeira e Antártica. Realmente é a Antártica. Eu acabei de repesquisar sobre isso. Porque dá a sensação que a Antártica é perto do Ártico. Pessoal, é legal que às vezes a gente aprende também muito no processo. E Antártida e Antártica é a mesma coisa e não tem nada a ver com Ártico, que é lá no Polo Norte, perto da Rússia. Eu fiquei, gente, Antártica não é lá no Ártico isso aqui? Não, Antártica ou Antártida é a mesma coisa. Então, olha só, aposto que nem todo mundo desse curso sabia disso, acredito muito nisso. Então, quase uma pegadinha que eu mesmo caio. Então, nós temos o Programa Oceano Zona Costeira e Antártica, que amplia o conhecimento, conservação, uso sustentável e fortalece a presença internacional do Brasil em temas oceânicos. E também tem uma questão de pesquisa.
Eu, por exemplo, também estudei isso no meu mestrado. Quer dizer, eu estudei por conta própria, porque eu queria fazer um artigo sobre isso como avaliação. Mas o Brasil investe regularmente. Eu andei analisando os investimentos das forças militares, acho que desde 2017, e eu vi consideráveis recursos para a Antártica, ok? Então, o Brasil coloca o pé lá e é importante para o nosso desenvolvimento científico. Planejamento Especial Marinho, que é o PEM, instrumento para ordenar ursos, pesca, turismo, energia e conservação, reduzindo conflitos e pressões. Há um piloto em curso e diretrizes internacionais consolidadas. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria com reduzir conflitos e pressões. Pessoal, sempre onde há extração, há uma potencialidade de conflitos e pressões para que alguma atitude seja realizada contra esses locais, né? Que eles precisam continuar existindo, eles não podem ser exauridos, tá? Então, vamos lá, metas com dados. Então, precisamos priorizar. Áreas marinhas precisam ser protegidas, tá? E precisam ser expandidas essas áreas e bem geridas. Combate à pesca ilegal não declarada e não regulamentada. Ok? Nós tivemos, como eu já falei, quase uma guerra. Todos os pescadores precisam ser cadastrados na Política Nacional Marítima. Existe política para isso. Existe um interesse para que todo mundo saiba. Sabe por que é importante, pessoal? Porque quando acontece um desastre ambiental, quando você tem um cadastro dos pescadores, é mais fácil daquela pessoa ter um ressarcimento, ter uma indenização sobre algum dano que ela tenha sofrido. Então é muito importante isso, tá bom? Lacunas, poluição marinha, acidificação dos oceanos, gestão de ecossistemas, estoques pesqueiros, benefícios econômicos sustentáveis, sem séries regulares, dificultam metas e fiscalização, tá? Frentes prioritárias, medir para governar. Então é preciso fechar lacunas em alguns pontos, em algumas metas, que nós vamos falar delas no seu e-book. Vão estar lá as metas, o que precisa ser medido, que não está atualmente, não está muito bom. No e-book vai estar lá, tá? Eu vou passar direto das metas e vocês estudam isso lá. É preciso escalar o PEM, que eu já falei do PEM aqui. Planejamento Especial Marinho, tá bom? Isso é importante, pois escalar o PEM significa um melhor planejamento do espaço marinho, das bacias, principalmente no Nordeste e Sudeste, tá? Com participação social e integração setorial. Importante que a sociedade participe dessas discussões, porque envolve muitas pessoas, diferentes classes sociais, diferentes culturas. Isso é muito importante. Conservar com efetividade. Ampliar unidades de conservação marinhas, né? Garantir gestão e fiscalização. Isso é extremamente importante, né? Todo bioma marinho ele precisa ser protegido, porque quando você tem uma desregulação nas cadeias alimentares, você pode gerar consequências desastrosas, por exemplo, para a própria pesca, tá bom? Então isso é importante também. Conservação marinha, não pode haver desequilíbrios. Pesca sustentável inclusiva, implementar rastreabilidade, precisamos assistência técnica e crédito para pesca artesanal, tá bom? Economia azul responsável, turismo costeiro sustentável, protocolos robustos de preservação a derramamentos na cadeia de óleo e gás. Isso eu acho que já teve no Brasil, isso gera consequências muito graves, tá bom? Para o ecossistema, enfim, até para a própria produção, recolhimento de postos e geração de empregos. Financiamento e coordenação. Executar o Plano Plurianual de Oceanos. Isso é importante, isso ser fiscalizado, que todos os recursos sejam bem gastos para que os oceanos sejam protegidos. Conclusão, eu queria colocar alguns temas interessantes. A proteção da Amazônia Azul é a condição para o desenvolvimento do Brasil. Exige medir melhor, planejar o uso do mar, conservar ecossistemas e incluir pescadores artesanais. Então, quando vocês... esse é um tema que eu acho que tem uma grande chance de acontecer nesse Enem esse ano. Tá? Tem meu radar de Enem aqui já tá ativo para isso. Esse é um assunto que invoca uma outra questão, que é
questão da nossa soberania, né? Vamos lembrar que estamos no ano 2025, muitas coisas estão acontecendo, tá? Ameaças na Venezuela, né? Temos uma questão geopolítica bem complicada. Ele é um assunto que ele atinge a ODS. Ele mata dois coelhos com uma cajadada só, porque ele atinge uma preocupação importante, tá? Que é a proteção marinha, e bate num ponto da situação da soberania, tá? Que é importante essa mentalidade para o povo brasileiro, tá bom? Então, várias propostas podem ser feitas. Rede de monitoramento, pensem sempre nessa. Se vocês falarem monitoramento, vocês têm grande chance de darem um argumento muito bom na prova do Enem, não só para essa ODS. Monitoramento é uma palavra-chave, tá? Rastreabilidade, combate à pesca ilegal, auxílio à pesca artesanal, proteção a áreas marinhas protegidas, expansão delas, uso econômico com conservação, aquilo que eu falei do dilema do pão e do aço. Nós precisamos das duas coisas, senão nós não conseguiremos nos desenvolver, porque um país ele precisa ter, não basta ter só aço, ele precisa que o recurso seja distribuído, né? Os benefícios da extração, da riqueza, enfim, precisa ser distribuído, nem que seja por imposto, nem que seja por serviços, tá bom? Voltando, 97% do petróleo brasileiro vem do mar, tá? Isso você precisa ter esse repertório sociocultural da nossa mentalidade marítima, tá? Para você poder trabalhar vários temas dentro das ODS, tá bom? Porque você pode incluir temas como ODS 8, trabalho decente, que é um tema, e crescimento econômico, é um tema que caiu até agora 8 vezes. Educação de qualidade, lembrando que a lei antiga que foi revogada em 2016, que garantia, acho que era 90% para a nossa educação. Isso tinha relação, a economia do mar tinha relação com isso, tá bom? Redução de desigualdades, a extração de riqueza, ela produz impostos via empresas, via exploração de outras empresas, e também, sendo a empresa brasileira, quem é acionista é o governo brasileiro. Significa que o governo ele pega esse dinheiro, parte desse dinheiro e tenta reduzir desigualdades com isso. Redução de desigualdades 64,3%, tá? Eu falei do crescimento decente, trabalho decente e crescimento econômico, eu falei que caiu 8 vezes, desculpa, eu confundi. Caiu 17,9%. Nós temos paz e justiça de instituições, que também é um assunto de paz e justiça de instituições eficazes para defender, seja para defender, para promover a defesa desses. É o tema coringa, tá? O tema 16 é um dos mais importantes temas. Então, 71,4%, tá? E redução da desigualdade. Então, a água, a qualidade da água tem a ver com um dos 5 principais temas, que pelo menos 4: paz e justiça, redução da desigualdade, educação de qualidade, né? Porque você pode colocar os recursos da água, podem ser direcionados para o mar, por exemplo, como uma proposta de intervenção, e trabalho decente e crescimento econômico, tá? Então, eu falei aqui 4 temas, tinha mais um que empatou, que é igualdade de gênero, mas eu acho que não teria muito sentido. Mas se você parar para pensar, por que não falar das pescadoras também? Eu andei pesquisando sobre isso, e tem estado que eu acho que a quantidade é maior do que de homens. É de surpreender a quantidade de pescadores que tem nesse país, tá bom, pessoal? Então é legal esse assunto. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho das metas oficiais, porque isso também é uma forma de a gente passar um conteúdo, eventualmente proposta de intervenção, aumentar o seu vocabulário também é importante. Então, até 2025, metas oficiais globais, tá bom? Prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente advindas de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. O Brasil não tem monitoramento dessa questão, tá? Não existem indicadores. O SERI
para avaliar isso. Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio de reforço de sua capacidade de resiliência e tomar medidas para restauração a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. Também sem uma metodologia para acompanhar. Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação nos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. Eu não me recordo de ter essa questão dos oceanos acidificados no litoral brasileiro, tá bom? Pois pode ser pesquisado, essa é uma meta global, que não tem prazo, e também o Brasil não teria forma de monitoramento disso, tá? Até 2020, regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal não reportada, não regulamentada e a prática de pescas destrutivas. Implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixe no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável como determinada por suas características biológicas. Esse tema é muito interessante, tá? 14.4. Nós também não temos monitoramento desses indicadores, mas tem uma palavra-chave que é a pesca ilegal. Por que toda a pesca precisa? Por que os pescadores precisam estar cadastrados? Precisa ser rastreada a questão do quanto que está se pescando, porque pode gerar problemas, como eu falei, da reprodução, e aí os peixes não podem acabar. Então isso precisa de fato ser regulamentado. Mais uma vez, uma outra coisa que eu me lembrei: quando você regulamenta o pescador, você sabe que existem períodos de defesa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse assunto. É um período que você não pode ter nenhuma pesca naquele local. O governo paga os pescadores para não pescar. Então isso precisa ser de um grande impacto, de grande importância. E da mesma forma, não se pode financiar pesca para gerar uma sobrepesca, né? Financiar, não adianta você regulamentar aqui e você de repente criar métodos, sei lá, mais comerciais, mais industrializados, mais massivos, não sei a melhor forma de falar, que retire todos, né, que amplie a pesca de uma maneira que pode criar esses impactos. Então você também não pode fazer isso, tá? Outra meta também de 2020, o Brasil complementou, tivemos evolução dos indicadores e avaliação da meta positiva, nós conseguimos, que foi conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica disponível, tá bom? Então isso daí foi legal. Outra coisa que o Brasil conseguiu manter até 2020, proibir subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e sobrepesca, aquilo que eu já tinha falado. Eliminar subsídios que contribuam para a pesca ilegal não reportada e não regulamentada. E abster-se de introduzir novos subsídios como este, reconhecendo que o tratamento especial diferenciado, adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio. Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo. Volto aqui a falar de exemplos de países insulares. Todo país que é insular, ele não é continental, então ele tem uma área muito menor. Então significa que é muito difícil, por exemplo, em países insulares, você ter o desenvolvimento de pastos. Não existe. Geralmente você tem pesca ou produtos ou produtos, vamos dizer assim, carnes, mas que não são de bovinos. Por exemplo, porcos, tá? Carne de porco, por exemplo, eles conseguem conviver de forma mais confinada. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou é ruim. Estou falando o que é a realidade, tá bom? Vamos lá, o que mais? Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidade de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios de orientação sobre as transferências tecnológicas, tá? Existe uma comissão oceanográfica intergovernamental a fim de melhorar a saúde dos oceanos e a contribuição da diversidade marinha para o desenvolvimento dos países
para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, tá? Principalmente os pequenos estados insulares, como eu estava falando, né? Ciência insular só pode ser médio ou pequeno, não tem como. Se for grande, já pode ser considerado um continente, tá bom? E como esses países dependem da pesca, é importante ter um compartilhamento de tecnologia para que eles consigam afastar a insegurança alimentar, tá bom? Então, outra questão que o Brasil conseguiu, que foi proporcionar acesso a pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. Então, conseguimos isso. A última meta, 14.c, assegurar a conservação sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS, já falei disso, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do Futuro que Queremos, entre aspas, de verdade, tá? Temas possíveis para o Enem. Vamos lá. Poluição marinha, desafios e soluções para a saúde dos oceanos. Vamos lá. Segundo tema interessante, pesca sustentável, combate à sobrepesca e a pesca ilegal. Tema 3, economia azul, benefícios do uso sustentável dos recursos marinhos. Vamos lá, só quero ressalvar mais uma coisa bem importante. Se essa questão da prova desse exame da redação cair, tente encaixar, se for possível, a política marítima nacional. Se você quer aprender sobre política marítima nacional, como bônus que você vai ter acesso a esse jogo. Ah, mas não quero jogar, não tem impressora. Simplesmente abra o arquivo, dê uma olhada em tudo aquilo que representa o mini tabuleiro que eu criei. Existem, acho que umas 4 vezes 5, 20, talvez 40 cartas por aí. Você tem várias cartinhas, muitas são repetidas, porque algumas coisas podem acontecer mais no jogo ou não. Mas você vai ver assuntos que têm pertinência com a política marítima nacional, tá? Vai ter pesca, vai ter meio ambiente, vai ter riquezas, petróleo. Então, recomendo bastante, tá bom? Então, próxima aula, ODS 15, vida terrestre.